Olá, tudo bem? Eu gostaria de dar início a uma exposição de motivos. Eu preferi esse nome porque acho que eu tenho dificuldade para encontrar determinadas situações exatas, sabe, para expressar realmente aquilo que eu tenho desejo de falar. E é tanta coisa que ocorre na nossa cabeça, né? Começa a falar assim, surge logo um monte de uma vez e eu não consigo concatenar isso. Eu ainda tenho muita dificuldade. Mas vamos chamar de exposição de motivos. E ela é voltada principalmente ao casamento. É, ontem nós que eu digo na qualidade de ministro, né, do Ministério de Encontro de Casais, que já participei muitas vezes, e lamentei muito não ter podido participar dessa vez, desse evento, e surgiu essa necessidade de fazer alguns comentários, né? Que eu preferi dar o nome de exposição de motivos, relacionada, é claro, evidentemente, ao casamento. Então, eu gostaria que vocês me dessem um pouquinho de paciência e ouvissem um pouquinho do que eu tenho a dizer. Eu vou pausar algumas vezes e vou tentar dar continuidade com naturalidade. Gente, olha só, eu acabei de destacar uma frase que eu acho que convém que seja, digamos, vista, revista e considerada, que é: a tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. Olha só, se somente com relação a viver na sociedade já é exigida, né, essa tolerância, você imagine entre cônjuges, né? Ou seja, os cônjuges têm mais do que obrigação né, de terem essa atitude. Tem que ser, para eles tem que ser muito mais fundamental do que simplesmente viver na sociedade, imagino. Eu não é? Eu gostaria de acrescentar, além da tolerância, era, seria encanto. Eu acho que o casamento tem que ser encantado. Não pode ser de outra maneira. Ele tem que haver sempre, tem que existir sempre esse encanto, sabe? É, senão ele torna-se monótono, muito repetitivo, enjoado, cansativo, sabe? Aí vem a intolerância, com certeza virá ela. Por isso que é imprescindível também o encanto, sabe? Enquanto houver esse encanto, não precisa ser nenhuma paixão, né, duradoura, mas tem que haver, nem que seja um pouquinho daquele encanto inicial. O que você acha? Vamos dar continuidade. Senão eu acabo me perdendo e esquecendo o que eu havia falado. E acho que foi dito e feito, foi isso que aconteceu. Mas vamos voltar às cargas, ver se eu consigo levar adiante esse objetivo. Eu queria levar umas opiniões que eu tenho formadas já a respeito de casamento, não só por me sentir, digamos, integrado nesses ministérios de casais, né? Mas principalmente porque eu passei a prezar muito o meu casamento, né? Em virtude justamente do que a gente escuta falar, do que a gente vê, a necessidade dos casais, né? De terem um relacionamento de bom a excelente. Eu acho que deveria ser o principal objetivo, né? E uma coisa que eu tenho notado que tem faltado muito é compreensão, né? Para ficar mais fácil de entender, mas acima de tudo, sabe, tolerância.
ela tem diminuído a cada dia que passa, acho que tanto por parte de um quanto por parte do outro cônjuge. E, me desculpe, me perdoem agora, particularmente as mulheres, eu acho que elas têm ficado mais, digamos, independentes, né? Ou seja, elas adquiriram mais recursos, né? Então elas passam a ficar menos tolerantes, né? Elas sempre foram muito mais, essa que é a verdade. O fato é que hoje em dia elas já não são, talvez, tanto quanto os homens gostariam, né? Não vou dizer nem nós, mas o que os homens gostariam. Eu, felizmente, consegui superar muita coisa dessa natureza e gostaria de passar para vocês. Eu ainda não sei todo o pulo do gato, não. Mas à medida que que o tempo vai passando, eu vou aprendendo um pouco mais. E eu acho que é bom para todo mundo aprender cada vez mais. Independente de tempo, espaço, enfim. Eu não tenho esse negócio comigo por causa da idade, não, sabe? Eu estou sempre em fase de aprendizagem, para tudo na vida. E não é só com relação ao casamento, não, para tudo, para viver. Principalmente para viver. Eu não quero morrer cedo, não. Estou muito garoto ainda. Bom, gente, eu já volto já. Eu vou interromper de novo, mas eu volto. A gente vai recorrer a ajudas externas, ou seja, não deve ficar somente nas nossas opiniões, tá? Até porque, né, a gente, quanto mais tomar conhecimento a respeito do pensamento, das opiniões de outras pessoas, é melhor para todo mundo, né, ou não é? Até porque não são todos, não é exatamente tudo igual, né? Nenhum casamento é igual, imagine as opiniões, né, sobre ele. Então eu queria que vocês dessem uma atençãozinha a esse áudio que eu vou apresentar, vou acrescentar a esse nosso bate-papo aqui. Aí eu queria que vocês depois tecessem comentários a respeito do que você ouviu, né? Até porque todos nós temos opiniões formadas e somos formadores de opinião, essa que é a verdade. Então, eu vou colocar aí para vocês observarem bem atentamente e depois comentarem a respeito. Pode ser? Então, até já. Bom, a primeira coisa que um casal precisa aprender a deixar de lado é a ideia do companheiro perfeito. Você realmente acha que existe alguém perfeito esperando por você? Se a sua resposta foi sim, o que faz você pensar que ele ou ela queira ficar com você? Às vezes parece que a gente se casa com o homem ou a mulher dos nossos sonhos, mas depois queremos colocar aquela pessoa em uma espécie de reabilitação para fazer com que ela se transforme naquilo que projetamos desde o começo. Esqueça essa ideia de ajeitar ou mudar o seu parceiro e gaste a sua energia celebrando aquilo que você ama nele. A mania de se comparar com outros casais. Olha, é realmente difícil a gente não comparar a nossa relação com a dos outros, mas é um exercício fundamental para ter um casamento feliz. E não se trata de se fazer de cego diante de outros casais. Pelo contrário, o que precisamos entender é que por trás do que vemos em outros casais, existe aquilo que não vemos. Eles também se desentendem, discutem, se endividam e se cobram. Então, procure sempre se concentrar na pessoa que você escolheu. Vocês são únicos e nenhum relacionamento é igual ao de vocês. A necessidade de sempre ter razão. Tem coisas na convivência de um casal que simplesmente não tem como dizer que um está certo e o outro está errado. Hábitos, gostos, opiniões. Cada um precisa ter um certo desapego de tudo isso e estar disposto a ceder em algumas circunstâncias. Afinal, é mais importante ter razão ou viver um casamento feliz? A dificuldade em deixar o passado no passado. Um casamento simplesmente não consegue avançar se um dos dois se apega aos erros passados do outro. Se você não consegue perdoar algo que o seu parceiro fez no passado, é importante que você busque ajuda para superar isso. Os conflitos não significam que você escolheu a pessoa errada. Eles são sempre uma oportunidade de crescimento e um convite para você se tornar um esposo ou uma esposa ainda melhor. A insistência em fazer tudo girar à sua volta. Não é porque vocês estão casados que precisam fazer tudo juntos.
Às vezes a gente insiste para que o outro nos acompanhe naquilo que queremos fazer por puro egoísmo. E na verdade, ter um tempo sozinho também é importante, além de proporcionar uma experiência ainda mais rica nos momentos em que vocês estiverem juntos. O ideal de que a relação sexual será sempre fantástica. Claro que é importante se esforçar para não banalizar os momentos de intimidade entre o casal. Mas ainda assim, não é realista esperar que esses momentos sejam sempre maravilhosos. E é nessas horas que o vínculo emocional e afetivo do casal mostra sua força, quando fica claro que o sexo é importante, mas não é tudo. A ilusão de que ter filhos vai melhorar o relacionamento. Muitos casais colocam em um filho a esperança de que o casamento melhore. Além de jogar na criança uma responsabilidade que não é dela, essa ideia desvaloriza aquele filho, fazendo dele um mero instrumento para melhorar a relação. Isso não é tudo. Muito provavelmente vocês vão perder noites de sono, vão ficar irritados um com o outro e não terão mais tanto tempo para cuidar do relacionamento. Então é um bom momento para simplificar a agenda e priorizar o relacionamento. Tirem um tempo de qualidade só para vocês dois. Nem que seja um passeio de 20 minutos ou então um abraço de 10 minutos. É a qualidade do relacionamento entre marido e mulher que torna a família como um todo cada vez melhor, e não o contrário.